aí, como é que tá, amigos da Viver Sem Maquiagem? Tudo bem? Tá chovendo por aí? Aqui também, mas não é dilúvio não. Deus combinou com o Noé que nunca mais vai mandar dilúvio. Já sabemos que estamos no fim do mundo, mas não vai ser através do dilúvio, pode ter certeza, porque quando Deus decreta, Ele sabe muito bem, Ele não muda, viu? O decreto que Deus faz, Ele não muda. Por isso a gente tem que estar sempre atento ao que Ele está pedindo para a gente fazer. É para a gente fazer isso que eu estou fazendo, levar Ele para as pessoas. Descubra como você vai fazer, porque todo mundo tem um dom. Nós já lemos a primeira parte do segundo capítulo do Êxodo, não é isso? Pois é, hoje é dia de colocar o vocabulário para saber os detalhes dessa história também. Lembra que uma é leitura e outra é o vocabulário? Nesse vocabulário que nós vamos destrinchar a historinha, eu vou apresentar para você alguns dos personagens que não vão estar aqui. Alguns deles vão estar aqui mais tarde, mas tem alguns que não vão estar aqui. Então, o que eu fiz? Eu procurei lá no livro do Jazar. Se você baixou e leu, você também sabe quem são eles. E caso você não tenha baixado ainda, tá na hora. Venha conhecer, venha saber como é que o livro do Jazar tem muito mais informação do que a Bíblia. E vai complementando. Tudo que a gente vai lendo ali no Jazar e vai juntando as histórias e vai vendo como a história vai ficar mais completa. Vamos saber então os detalhes dessa história? Como sempre, cada versículo tem muitos detalhes a serem analisados, e aqui, no versículo 1, não é exceção. Foi-se um varão da casa de Levi e casou-se com uma filha de Levi. No Gênesis 24, já vimos Abraão pedir ao servo Damasceno para ir buscar uma mulher para Isaque entre a parentela dele. Sendo assim, nada mais natural que um varão da casa de Levi, ou seja, da família de Levi, casasse com uma filha de Levi, chamada Joquebede, que lhe nasceu no Egito, como vamos ler em Números 26:59. No Gênesis 46:11, vimos que Levi desceu ao Egito com 3 filhos, Gerson, Coate e Merari. Anrão é filho de Coate, Joquebede é filha de Levi. Portanto, matemática também aqui. Se Anrão é filho de Coate, o filho de Levi, então é neto de Levi, certo? Se Joquebede é filha de Levi, é irmã de Coate. E então é tia de Anrão. Tá complicado até aqui? Mas você vai ver que essa matemática está correta logo logo, no capítulo 6:20. Portanto, Moisés, Arão e Miriam são filhos de um relacionamento que hoje é considerado incestuoso. Porém, Deus só corrigiu este pecado no capítulo 18 do livro de Levítico. O próprio nome do livro é referente a Levi. Naquele livro, Deus vai colocar muita coisa em ordem, mas do casamento em si tem muito pano para manga nos capítulos 19 e 22 de Mateus. É Jesus sendo explorado mais uma vez pelos fariseus e saduceus, que não tinham nada a fazer a não ser andar atrás dele. Observe também que Salomão não seguiu a tradição de casar com mulher da sua parentela desde o capítulo 3 do primeiro livro dos Reis. Ali ele casou com a filha de Faraó e depois só estrangeiras. Viu quanta coisa só no versículo 1? E no versículo 2, o que teremos? A mulher concebeu e teve um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o 3 meses. Se prepara que aí vem mais chumbo. No capítulo 2 do Gênesis, vimos como Deus criou a mulher, Eva. Depois, no capítulo 4, versículo 1, depois que Adão a conheceu, Eva concebeu e teve um filho, Caim, e disse: Alcancei do Senhor um varão. Aqui, o filho que Joquebede concebeu foi Moisés, mas não é ela que vai dar este nome a ele. Já te conto quem, mais pra frente nesse mesmo vocabulário. Joquebede, vamos chamá-la pelo nome agora que já sabemos qual é, né? Joquebede viu que o menino era formoso e escondeu-o por 3 meses. Nós já vimos como os personagens bíblicos tinham formosura desde Sara, no capítulo 12 e 11 do Gênesis, e que só Jesus não é apresentado como formoso em Isaías 53:2. Porém, qual é a mãe
que não vê formosura nos seus filhinhos? Até me faz lembrar uma historinha que eu aprendi na infância sobre a mãe coruja e o gavião. Quando você ler Jazar 68:4, vai descobrir que Moisés nasceu de 7 meses, prematuro. Talvez pelo medo de Joquebede, pois sabia que iriam matá-lo se o encontrassem. Mesmo correndo o risco de ser descoberta, ela conseguiu escondê-lo por 3 meses. Muita coisa importante se passa no período de 3, sejam horas, dias ou meses, que é o caso. No Gênesis 22, versículo 4, ao terceiro dia, Abraão viu o lugar onde era para sacrificar Isaque. Em Mateus 11, dos versículos 20 ao 24, Jesus está amaldiçoando as 3 cidades impenitentes, Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Mas depois, no capítulo 18, 20, ele diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em nome dele, ele ali estará. Você está fazendo isso com sua família, amigos, vizinhos e até mesmo estranhos? E você consegue lembrar de mais algum evento que leva o número 3? Uma coisa interessante acontece com os meses. Só no capítulo 12, versículo 2 daqui do Êxodo, é que Deus vai orientar Moisés com relação à ordem dos meses. Mas no Gênesis capítulo 7 e 8, no tempo de Noé, já se falava em primeiro mês, segundo mês. Desde o primeiro vídeo deste canal eu avisei que muitas vezes as informações vêm invertidas. Passando para o versículo 3, lemos que Joquebede, não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pez, e pondo nela um menino, o pôs nos juncos à borda do rio. E só por aí vemos o poder e a coragem de uma mãe em desespero. O primeiro conhecimento da arca que temos é a de Noé. No capítulo 25, dos versículos 10 ao 16 deste livro, vamos aprender sobre a arca do testemunho que o próprio Deus vai dar a Moisés as diretrizes de como fazer. E depois, em Marcos e Lucas, veremos sobre a arca do tesouro, quando Jesus observa que a viúva pobre lançou ali as suas últimas moedinhas. Aqui, a mãe desesperada tomou uma arca de juncos. Ainda não havia aparecido o junco, mas vai estar em várias passagens do profeta Isaías, inclusive no capítulo 58:5, Deus está fazendo uma comparação do povo com o junco, numa situação de jejum que ele reprova. O betume foi usado também na Arca de Noé e na Torre de Babel. Na Torre de Babel, o betume foi colocado em lugar do cal. Viu só como até o cal vem da Bíblia? Mas do pez eu não vi falar antes nem depois daqui. Se você vê, não se esquece de acrescentar aí nos comentários. Lembra que Moisés nasceu de 7 meses? Portanto, depois de 3 meses, ainda deveria estar bem pequeno, né? Com este tempo, Joquebede pôs Moisés na arca e o pôs nos juncos à borda do rio. Nilo, diga-se de passagem. E a irmã do menino, que vamos saber o nome no capítulo 15 e 20, dizendo que a irmã de Arão se chama Miriam. Por que não diz logo irmã de Arão e de Moisés? Coisas da Bíblia. Porém, esse é o nome dela e vamos passar a chamá-la também pelo nome desde já, para acostumar. Miriam postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer e viu que a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, pois era ali mesmo que eles se lavavam, no rio. E as suas donzelas passeavam pela borda do rio. Eu vou já falar o nome da princesa, a filha de Faraó, para deixar de suspense. O nome dela é Batia. Está em Jazar 68, versículos 17 e 18. E como de costume, vamos chamá-la pelo seu nome. Batia ou Batia. Escreve-se assim, Bathia. Você lê aí do jeito que você quiser, tá? Eu falo Batia. Batia viu a arca no meio dos juncos e enviou a sua criada e a tomou.
Sempre que o povo vai ao Egito, disse que desceram ao Egito. Aqui, Batia vai descer ao rio Nilo para lavar-se. Em 2 Samuel, no capítulo 11, Davi comete o maior adultério da Bíblia, pior do que a mulher adúltera de João 8, pois ele não parou só no adultério. No versículo 2, lê-se: E aconteceu, à hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço a uma mulher que se estava lavando, não no rio Nilo, e era essa mulher muito formosa. Mais um personagem formoso, mas como dizem por aí, a mente ociosa é o escritório do diabo, e Davi deixou-se vencer por ele. Se tivesse ido à guerra, isso não teria acontecido. Aqui, as donzelas passeavam pela borda do rio. Do verbo passear, tem um momento importante que aconteceu com Jesus em João 10, 23. Ele estava comemorando a festa da dedicação, que começou a ser celebrada após um evento que aconteceu no livro apócrifo dos Macabeus, para aqueles que acham que só se deve celebrar as festas que estão na Bíblia, ou ainda aqueles que dizem que não devemos celebrar festa nenhuma. Jesus estava passeando pelo templo, no alpendre de Salomão, e esse já era o segundo templo. Os judeus vieram tentá-lo para que dissesse se ele era mesmo o Cristo que estava profetizado nas Escrituras. Quando ele disse, eu e o Pai somos um, já quiseram apedrejá-lo. O maior prazer deles era apedrejar alguém. Jesus escapou das mãos deles, mas não se escondeu. Retirou-se para o lugar onde João tinha batizado e ficou ali, e muitos vinham ter com ele. Mas Batia, a filha de Faraó, viu a arca no meio dos juncos e enviou a sua criada e a tomou. E olha só como Deus faz as coisas. A ordem de Faraó, que era o pai de Batia, era para lançar os meninos no rio. No capítulo 1, 22, não foi? Pois ela está no rio, Moisés também, mas ao invés de afogá-lo, envia sua criada e toma a arca. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele e disse, dos meninos dos hebreus é este. Como é que ela sabia? Ora, se não fosse, por que estaria escondidinho no meio dos juncos? Enfim, ela moveu-se de compaixão ao vê-lo chorar. E o mesmo aconteceu em Lucas 7,13, quando Jesus viu a viúva de Naim chorando pelo seu filho único que morreu. E no capítulo 15, 20, na parábola do filho pródigo. Então sua irmã Miriam, que era uma moça esperta, disse à filha de Faraó, irei eu a chamar uma ama das hebreias que cria este menino para ti? No Gênesis 24, 59, já vimos que Rebeca tinha uma ama, que depois morreu no capítulo 35, 8. Em Isaías 37, versículo 4, reaparece o amo na ousadia do rei Senaqueribe contra o rei Ezequias. Mas e a Dine é um gênio? Será que aprendeu na Bíblia a chamar o Major Nelson de amo? A sugestão de Miriam foi boa, e a filha de Faraó disse-lhe, vai. Este imperativo vai voltar em muitos livros, e eu tenho a impressão que daí vem muitas cópias que eu vi em algumas religiões apóstatas. No versículo 5, apareceu a criada pela primeira vez. Depois tem passagens com criados em Mateus 8, dos versículos 6 ao 13, e Lucas 22, 56. Agora, Miriam sugere que a ama hebreia crie o menino. Não acha curioso? E foi-se a moça e chamou a mãe do menino, e não dela. Isso é a Bíblia para você. Então Batia, disse à mãe do menino, leva este menino e cria-mo, eu te darei teu salário. Nada mal para a mãe receber para criar o próprio filho, hein? Tem mulher reivindicando isso até o dia de hoje.
Vê bem como não se usa mais o português corretamente. Na verdade, até sou estranho alguém dizer cria-mo, porque neste mo estão incluídos me e o. Seria, na verdade, cria-me o menino. Mas enfim, coisas mais simples são usadas incorretamente. Ela não disse, te darei o teu salário? Quem é que fala assim? Ainda mais que o salário do pecado é a morte, como Paulo já dizia em Romanos 6:23. Porém, você deve lembrar que o nome salário provém do utensílio utilizado para acondicionar o sal, né? Porque o sal era tão importante que servia até como moeda de troca. Pode pesquisar. Claro que Joquebede aceitou o trabalho, tomou o menino e criou-o. E para encerrar o versículo 10, diz que sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou e chamou o seu nome Moisés e disse, porque das águas o tenho tirado. Quanto tempo se passou para ser a menina já grande? 2 anos. É o que se lê em Jazá 68:24. Batia o adotou e chamou o seu nome Moisés e disse, porque das águas o tenho tirado. Aí ficou fácil saber o significado do nome Moisés, né? Será que Joquebede o chamou por outro nome? Era comum terem mais do que um nome, porém o que ficou foi mesmo Moisés, batizado pela filha de Faraó. Moisés é o primeiro filho adotivo da Bíblia, mas em 1 Reis 11:20 tem outra situação parecida. A irmã da rainha Táfnis lhe deu seu filho Genubate, o qual Táfnis criou na casa de Faraó, entre os filhos de Faraó. Em Atos 7, a partir do versículo 20, Estevão vai trazer este tempo de Moisés à memória do povo antes de ser martirizado. Das águas, eu achei oportuno falar de Juízes 7, dos versículos 4 ao 6, que é onde Deus vai fazer a seleção de quem é corajoso o suficiente para ir à guerra com Gideão. Daí é que vem a passagem de Gideão e os 300. Hoje, Deus não nos prova através das águas, mas está cada vez mais próximo o dia em que vamos ter que provar se temos coragem de lutar por Ele ou não. No capítulo 17 do Apocalipse tem mais sobre isso, falando em mistérios, que a grande prostituta está sentada sobre muitas águas. Isto no versículo 1, era a explicação do anjo a João. Depois no versículo 15, as águas são povos, multidões, nações, línguas. Este capítulo está falando da condenação da grande prostituta. Em Mateus 13:52, na parábola dos tesouros, Jesus diz que todo escriba instruído acerca do reino de Deus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Está na hora de procurar no nosso tesouro as coisas velhas e substituir pelas novas, pois o reino de Deus está ao nosso alcance, mas talvez seja preciso dar a vida por ele. Ele deu a dele por nós. Veja Apocalipse 6, dos versículos 9 ao 11, em que as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, clamavam: até quando, verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue? Mas foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos, como eles foram. Nós estamos em pleno Apocalipse 6. Não é o caso de ter medo, pois na Bíblia diz mais de 300 vezes não temais, além do que o próprio Jesus disse, que para Deus todos estão vivos. A verdade é que os donos deste mundo estão agindo depressa, porque o Deus deles sabe que está com os dias contados. Mas a gente que é do único Deus se abastece do pão da vida e da fonte de águas vivas, que foi como Jesus se definiu. Em Mateus 10:28, Jesus disse: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. E disse ainda, no versículo seguinte,
que nada acontece sem a vontade de Deus. Então, vamos à luta. Como Moisés irá logo nos próximos capítulos, porém Deus estará sempre com ele. Por hoje era isso. A Bíblia Sem Maquiagem volta logo para a segunda leitura desse capítulo 2. Até breve.